Bom, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais um webinar da Datamine Brasil, tá bom? Antes de iniciar a apresentação aqui, eu gostaria de me apresentar para vocês. O meu nome é Lucas Bassan, eu sou trainee da Geologia. Vou apresentar para vocês hoje essa webinar com o tema de um overview do Advanced Geostatistics, que é um módulo do StudioRM utilizado para fazer estatística multivariada e univariada. A versão do software que eu vou estar utilizando é a 1.6, mas o módulo já estava presente nas versões anteriores do StudioRM. Gostaria de já deixar avisado para vocês que, caso a conexão caia, haja algum problema aí com a conexão da internet, se vocês precisarem retornar para a apresentação, vocês conseguem retornar utilizando o link que vocês utilizaram para ingressar ela da primeira vez, tá bom? Aqui a gente tem um sumário dos temas que a gente vai abordar ao longo da nossa apresentação. Fazer uma breve fundamentação teórica, porque é um tema complicado, então gostaria de dar só umas pinceladas em alguns conceitos para vocês. Trazer algumas informações sobre cocrigagem, sobre a distribuição espacial de dados e amostragem. Mencionar algumas das ferramentas de estimativa presentes no software StudioRM, fazer algumas considerações acerca do banco de dados que a gente vai utilizar nessa apresentação para a nossa demonstração, e em seguida utilizar a ferramenta Multivariate aí, que é o Advanced Geostats. Então aqui vocês podem ver o range de produtos da Datamine. Como vocês já devem ter ouvido falar, a Datamine ela possui produtos para toda a cadeia da mineração, né? Desde softwares de exploração mineral até softwares de suprimento aqui, então ela tem soluções para toda a cadeia. A solução que a gente vai estar utilizando hoje, ela é um módulo do StudioRM aqui em recursos e reservas. Esse módulo é o Advanced Geostats, tudo bem? Para a gente dar sequência aqui, o nosso objetivo ele vai ser apresentar as possibilidades do uso das ferramentas geoestatísticas do Multivariate, esse módulo, né, o Advanced Geostatistics. Para a gente iniciar a nossa fundamentação teórica, infelizmente a gente não tem tempo para uma recapitulação muito aprofundada de temas de estatística e geoestatística, mas eu gostaria de trazer uma comparação inicial aqui que vai servir para o público mais leigo entender aí o que seria uma diferença importante entre a estatística e a geoestatística. A gente vai entender a estatística como um ramo da matemática que trata da coleta, análise e interpretação de macros de dados numéricos, enquanto a geoestatística, ou estatística espacial, ela vai tratar do estudo, caracterização e modelagem de variáveis aleatórias que apresentam uma estrutura espacial. Então, a posição das variáveis ela vai ser importante para a geoestatística. A gente vai chamar essas variáveis que a posição delas importa de variáveis regionalizadas. A principal diferença entre, então, a geoestatística e a estatística é considerar que os valores de uma variável eles estão, de alguma forma, relacionados com a distribuição espacial dessa variável. E, de uma maneira bem simplificada, a gente poderia dizer, então, que se eu tenho duas variáveis, A e B, se eu tomar os valores delas a pequenas distâncias, eles tendem a ser mais semelhantes do que se eu tomar os valores das variáveis A e B a distâncias mais consideráveis. Então, para ter um exemplo prático aqui de como funciona a geoestatística, eu gostaria que vocês olhassem para essas duas séries de números, tá? A gente tem a série A e a série B. As duas séries de números, elas possuem os mesmos números, os mesmos algarismos, só que eles estão distribuídos em ordens diferentes aqui, como se a posição deles no espaço fosse diferente. Então, a gente vai chamar esses nossos algarismos aqui, essas duas séries, de séries que possuem variáveis regionalizadas. Do ponto de vista da estatística clássica, essas duas séries elas vão ser idênticas. Se a gente fizer a média delas, vai ser 5 para as duas distribuições, a variância delas vai ser igual, desvio padrão consequentemente igual, coeficiente de variação igual,
Se a gente tirar a mediana, que é uma medida mais robusta, também vai ser igual. Então, como que a gente ia diferenciar essas séries na prática, se a gente quiser levar em consideração que elas são realmente diferentes, né? O que a gente vai fazer é utilizar uma representação gráfica e uma função matemática que a gente costuma chamar do mesmo nome, que é variograma. A função variograma ou semivariograma, ela é representada por essa fórmula matemática. Eu não vou entrar nos pormenores da matemática dela, mas ela funciona basicamente tomando medidas aqui do primeiro para o segundo integrante, do segundo para o terceiro integrante, do terceiro para o quarto integrante, fazendo medidas em pares, calculando a variância espacial desses pares, e uma vez que eu tenho esses valores, eu posso representar eles graficamente, utilizando aqui a minha função, a minha representação do tipo variograma, ok? Essa representação aqui, ela vai me mostrar, por exemplo, já um comportamento muito diferente para as variáveis ou para as séries, né, A e B, onde a série A vai apresentar esse comportamento oscilatório e a série B vai apresentar esse comportamento crescente, à medida que eu aumento esse intervalo de amostragem, ou seja, que eu aumento a distância aqui entre as variáveis que eu estou comparando, ou os membros que eu estou comparando dessas séries, né? Então, apenas aqui para pontuar, né? A série B ela vai ser muito mais uniforme, a variância espacial dela aumenta à medida que eu aumento o intervalo de amostragem, porque a correlação entre os valores vai diminuindo com a distância. Ou seja, quando eu pego esse valor 1 aqui e comparo ele com o 3, ele está mais perto de 3 do que de 5. Enquanto na minha série A, quando eu comparo 1 com 7, ele não está mais perto do que estaria do 3, que é um número que está mais distante, né? Visto que a gente está considerando as distâncias aqui e os valores dos números. Então, a gente deseja, em geral, quando a gente vai analisar um conjunto de dados, a gente consiga encontrar uma distribuição mais próxima dessa aqui, ó, que é a série B. A gente vai construir essa representação gráfica utilizando essa função matemática para todas as direções do espaço que a gente conseguir, e tentar encontrar as direções que melhor representem a anisotropia dessa distribuição, tá bom? Em tese, mesmo séries mais erráticas como a série A, se a gente tiver uma amostragem adequada, a gente deve conseguir variogramas estruturados para ela, tá? Isso é uma consideração teórica, a gente pode verificar a validade dela na prática em alguns casos. Então, se eu dependo da amostragem, eu tenho que pensar como foi feita a minha amostragem, né? Primeiro de tudo, o que é a amostragem, como foi feita essa amostragem e os ensaios que geraram esses dados para mim. E diferentes configurações podem me levar a diferentes situações quando eu for fazer a estimativa. Então, uma definição possível para a amostragem é o processo estatístico que visa delimitar o todo avaliando uma parte. Então, quando a gente precisa mostrar algo, é porque a gente não vai conseguir ter noção do todo. Então, a gente quer adquirir uma parte daquilo e fazer testes e garantir que essa parte vai ser representativa do todo. Infelizmente, por uma série de fatores, a gente não vai conseguir amostrar tanto quanto a gente gostaria em uma série de situações. Por exemplo, os furos de sondagem, a gente tem um limite de material ali para mandar para ensaios. Então, às vezes por questão de recuperação do furo, às vezes por questão de já ter utilizado a amostra em outros ensaios, a gente pode não conseguir obter todos os dados das variáveis que a gente quer. Por exemplo, o teor do bem mineral de interesse, densidade. Por não conseguir ensaiar todas as amostras do meu banco de dados, eu posso acabar chegando em 3 configurações diferentes da distribuição dos meus dados. Essas 3 configurações estão representadas aqui nesses quadrinhos A, B e C, onde eu tenho variáveis bolinha e variáveis cruzinha.
As variáveis bolinha e as variáveis cruzinha, elas vão significar aí posições do espaço em que eu amostrei e ensaiei a variável, tá bom? Então, para o caso A, em todos os pontos em que eu amostrei cruzinha, eu também amostrei bolinha e ensaiei as duas. Então, eu tenho o resultado das duas em todos os pontos do espaço. Essa condição eu vou chamar de condição de isotopia. Na condição B, eu amostrei bolinha em mais lugares do espaço do que a cruzinha. Então, eu tenho mais dados de bolinha do que de cruzinha. Eu vou chamar essa condição de heterotopia parcial, e é onde a maior parte das ferramentas de coestimativa vão servir bastante para a gente, para nos auxiliar aí na estimativa. Por exemplo, se eu tenho uma variável onde eu conheço menos o comportamento dela no espaço, mas eu sei que a ocorrência dela está relacionada à ocorrência de uma outra variável, por exemplo, arsênio e ouro, por exemplo, enfim, variáveis aí que a gente sabe que tendem a andar junto em processos geológicos, a gente pode utilizar ferramentas como cokrigagem e krigagem com deriva externa para auxiliar a gente na estimativa. O terceiro caso, que seria o caso C de heterotopia total, é quando onde eu amostrei uma variável, eu não amostrei a outra, tá? Então, eu teria ensaios de cruzinha em posições do espaço completamente diferentes dos lugares onde eu tenho as minhas amostras de bolinha. Quando a gente tem duas amostras, duas variáveis aleatórias aí, regionalizadas, localizadas no mesmo campo, no mesmo domínio aí, a gente vai chamar esse fenômeno de corregionalização, tá bom? Então, essa situação aí que a gente acabou de citar seria uma situação onde a gente tem corregionalização. Quando a gente tem corregionalização e a gente conta aí com heterotopia parcial, é um cenário interessante para a gente utilizar ferramentas de geoestatística que utilizem coestimativa. Uma delas é a cokrigagem, e é a que a gente vai utilizar aqui para fazer a demonstração do multivariate. A cokrigagem ela requer duas condições para ser executada. A primeira condição é que exista uma correlação estatística entre as duas variáveis que eu vou analisar, representada pelo nosso gráfico aqui, de distribuição de teores. A segunda condição é que haja que a nossa corregionalização ela respeite o modelo linear de corregionalização. E aí, para traduzir essa expressão aqui, eu vou dizer para vocês que a gente precisa garantir que os nossos variogramas diretos de uma variável e da outra variável são compatíveis, tá bom? Eles não vão ter grandes discrepâncias aí em amplitude, altura do patamar e posição das estruturas. Para fazer essas análises, a gente vem conversando, estimativas, tudo mais, análises geoestatísticas, o StudioRM é a solução da datamine mais indicada. Ele vai contar com uma série de ferramentas que a gente vai poder utilizar para as nossas análises geoestatísticas e tudo mais. Eu gostaria de apresentar algumas delas para vocês. Na sequência, mostrar algumas informações sobre o banco de dados e a gente já faz a nossa demonstração, tá bom? Até como uma forma de diferenciar a ferramenta de geoestatística avançada de outras ferramentas presentes no software. Então, essa aqui é a Ribbon Estimate. A Ribbon Estimate é a Ribbon onde essas ferramentas vão se encontrar. Logo aqui à esquerda, a primeira delas é o Multivariate, que é o Advanced Geostatistics, né? O nosso módulo especial aqui que a gente vai tratar. Além dela, a gente tem uma série de outras que eu gostaria de pontuar com vocês. Após o Advanced Geostatistics, as ferramentas ao lado, que se encontram na janela Standard, elas servem para cálculo e modelagem de variograma. Tá? Além de cálculo e modelagem de variograma aqui no Calculate and Fit, eu tenho a ferramenta que é Interpolate, que é uma ferramenta muito útil, muito utilizada aí para estimativa no StudioRM. Ela permite que a gente faça
uma série de interpolações diferentes do nosso modelo de blocos, configurando uma série de parâmetros necessários para fazer a estimativa mais completa possível, tá bom? Além dessas ferramentas, a gente tem essa janela Estimate. A janela Estimate, a gente vai ter algumas ferramentas de validação, como a validação cruzada, presente aqui em Cross Validate. Vai servir para a gente testar a vizinhança de krigagem que a gente está adotando na nossa estimativa. A gente tem ferramentas de estimativa básica, para fazer krigagem de indicadores, para fazer estimativa de variâncias e teores em 2D e em 3D. A gente vai ter ferramentas aqui que vão converter alguns modelos de blocos gerados com krigagem indicadores para compatibilizar eles com outros softwares da Datamine. A gente vai ter as ferramentas de validação presentes na janela Validate, onde a gente vai conseguir visualizar quais amostras foram utilizadas para estimar cada bloco, quantos furos de sondagem foram utilizados para estimar cada bloco. A mesma coisa, a gente pode utilizar aqui na janela Anisotropy algumas ferramentas para criar campos que vão reger a nossa anisotropia dinâmica, caso a gente queira utilizar a anisotropia dinâmica na avaliação e na estimativa de algum depósito específico. A gente tem ferramenta para trabalhar com Selective Mining Unit, o SMU Analysis aqui, então a gente pode utilizar processos de condicionamento uniforme para investigar as reservas recuperáveis nos tamanhos de SMU. A gente tem ferramentas de simulação condicional, onde a gente pode transformar os nossos dados de distribuições normais ou para distribuições normais, antes de executar o processo de simulação gaussiana, tá bom? Além disso, a gente tem ferramentas para avaliar a confiabilidade nos teores, nas tonelagens. Enfim, são uma série de ferramentas aqui interessantes que vão permitir a gente fazer uma série de diferentes análises geoestatísticas. Para a nossa análise de agora, e a nossa demonstração da nossa ferramenta, eu acho interessante vocês terem em mente algumas informações. Eu apresento elas aqui nesse slide. O nosso banco de dados ele vai contar com 1.985 amostras. Todas essas amostras elas vão possuir teor de cobre, mas algumas delas só, 496, então um número bem baixo, vai possuir medidas de densidade. As medidas de cobre, elas têm um valor máximo e um valor mínimo aqui de 0,1, de 7%, a média de 1,9 e a mediana de 1,57, caracterizando essa distribuição assimétrica positiva, onde a média é superior à mediana, o desvio padrão é de 1,28, o coeficiente de variação de 0,67. A mesma coisa aqui para a nossa densidade, a gente tem os mesmos dados apresentados, um mínimo e um máximo de 2,54 e 4,26, uma média de 2,93 com uma mediana de 2,87, caracterizando uma distribuição assimétrica positiva levemente assimétrica, né? A gente tem quase uma distribuição normal aí, com média e mediana muito próximas, desvio padrão de 0,27 e coeficiente de variação de 0,09. A gente, analisando o banco de dados e pensando na geologia aí, das nossas amostras, percebeu que existe um coeficiente de correlação interessante aqui entre as minhas amostras de cobre e as minhas amostras de densidade, da ordem aqui de 0,8, uma vez que a nossa rocha hospedeira ela é uma rocha sulfetada, os sulfetos aí estão aumentando a densidade da nossa rocha aí de acordo com a presença do nosso cobre. As nossas amostras estão com distribuições bem bonitinhas, foram capeadas e compositadas, tá bom? Agora que vocês têm esse conhecimento aqui do nosso banco de dados, eu vou abrir o Studio RM. Aqui no Studio RM, gostaria de mostrar para vocês as amostras que a gente vai utilizar, tá bom? As nossas amostras, elas têm uma distribuição bastante espalhada aqui no espaço, tá? Principalmente na vertical, são dados de uma mina subterrânea. Então, temos
noção aqui que as nossas amostras elas são bem espalhadas. Em alguns testes anteriores, já construí o elipsoide que delimita aqui o trend das nossas amostras, para a gente já ter uma informação sobre o trend delas e poder fazer a nossa análise geoestatística de maneira mais expedita, sem precisar fazer muitos ensaios, criando variogramas experimentais, que iam exigir mais tempo do que a gente tem aqui. Tudo bem? Então, para seguir, gostaria de mostrar para vocês aqui a Ribbon Estimate do estúdio, onde estão presentes todas aquelas ferramentas que eu falei de início. Primeiro botão aqui à esquerda é o Multivariate. Clicando nela, a gente já se depara aqui com uma janela um pouco diferente das janelas que o estúdio costuma ter. Ela tem um fluxo descendente aqui, ó, de trabalho, onde as primeiras janelas precisam ser setadas aqui em cima. À medida que a gente vai descendo, a gente vai evoluindo aqui no nosso fluxo de trabalho. A gente vai passar por todas essas janelas, discutir algumas das configurações delas, as configurações que são mais simples e parecidas com as de outras janelas do estúdio eu vou deixar sem me aprofundar muito, uma vez que a gente não tem muito tempo para fazer a demonstração. Mas, posteriormente, caso vocês tenham dúvidas, vocês podem me contatar, eu vou deixar meu contato com vocês ao final. Nesse momento, eu gostaria que vocês percebessem que essa primeira janela ela serve para selecionar o cenário. Esse cenário vai servir quase como um mini projetinho para a gente dentro do nosso projeto. É esse cenário que salva as configurações que a gente está utilizando na ferramenta para a gente poder acessar essas configurações depois. Eu já deixei um cenário aqui pré-logado para a gente, mas caso a gente quisesse adicionar novos cenários, é só clicar em Create New Cenário. Se a gente tivesse cenários que a gente construiu em outra máquina, a gente poderia importar ele por aqui. A gente também pode exportar os cenários e carregar os cenários, caso eles não estejam carregados. É aqui do ladinho que a gente define o nome do cenário, salva as alterações e reverte as alterações, caso seja necessário também fazer esse tipo de operação. Na aba seguinte, uma vez que a gente criou um cenário, a gente está habilitado para avançar para a aba onde a gente seleciona as amostras. Então, aqui eu tenho um botão que me permite escolher qual é o arquivo de amostras que eu vou utilizar na minha análise. Eu deixei o meu arquivo de drill holes ali, eu estava mostrando para vocês na janela 3D aqui, já selecionado. Ao selecionar o arquivo de drill holes, ele automaticamente já reconhece para mim os campos X, Y e Z e mostra aqui para mim quais são os campos presentes nesse meu arquivo para eu poder selecionar onde se encontram as minhas amostras que eu vou querer utilizar, né? Quais são as variáveis que eu vou querer utilizar. Aqui no caso, cobre e densidade eu já deixei selecionadas. Quando eu seleciono aqui, ele abre essa matriz onde ele vai mostrar alguns dados estatísticos para mim sobre essas amostras. Então, se eu tirar o cobre aqui, ó, os dados viram só densidade. Se eu tirar a densidade, não tenho nenhuma variável selecionada. Então, uma vez que eu selecione elas aqui, a minha matriz vai crescendo. Se eu aumentar aqui, ó, o número de dados que eu quiser colocar, ele vai crescendo a minha matriz para mostrar o dado direto e o dado cruzado. Os únicos dados que fazem sentido a gente fazer uma análise estatística são cobre e densidade nesse momento. Se eu tivesse zonas de categorização, eu poderia escolher elas aqui, como litologia, ou zonas que definem domínios de high grade, medium grade, low grade. Aqui eu seleciono o campo que representa a boca do furo. Se ele vier com o nome padrão, ele vai ser reconhecido automaticamente, tá? E os campos de from e to. Aqui eu tenho uma série de análises estatísticas que eu posso fazer. Então, por exemplo, coeficiente de correlação, uma vez que eu selecionei, ele me mostra. O coeficiente de correlação só faz sentido como uma medida cruzada e não como uma medida direta. Então, ele apresenta aqui correlação do cobre com a densidade é 0,79. A gente tem o p-value da correlação, onde dados menores que 0,05 já sugerem uma correlação interessante. Então, a gente tem aqui um dado menor do que 0,001, reforçando aí a ideia de que nossa correlação é interessante.
a covariância entre as duas variáveis. A gente tem ainda a F-ratio, que é uma razão de variâncias, onde a variância de um está dividido pela variância do outro. E a gente também tem o teste T pareado, que leva em consideração médias e variâncias para fazer essa conta e chegar neste número, tá bom? Então, o dado que a gente vai se importar aqui é essa correlação, por enquanto. Aqui, ele apresenta alguns dados para a gente de número de furos, a distância total aqui do meu range, comprimento mínimo, furos com sem o campo length, ele já me mostra aqui para eu poder validar o meu campo de dados. Se eu fizer esse calculate distance statistics, ele atualiza para mim aqui os valores, tá bom? Dando sequência, uma vez setado aqui os inputs e selecionadas as zonas e tudo mais, a gente pode seguir para essa aba de variografia. Na aba de variografia, a gente vai definir as nossas direções de anisotropia, vai setar os nossos modelos, criar modelos de variograma experimental, setar os modelos teóricos de variograma. O primeiro diferencial desse módulo aqui em relação a outras janelas do estúdio é essa parte de investigar a anisotropia, onde se a gente seleciona uma variável aqui, o cobre ou a densidade, eu vou selecionar o cobre, que é a nossa variável mais bem amostrada. Eu defino aqui a distância máxima, o tamanho máximo do passo, o tamanho ótimo do passo, o número de blocos que eu vou deixar ele gerar aí para formar um grid para mim, e peço para ele criar um mapa 3D, ele vai criar um mapa de anisotropia para mim. Então, eu vou clicar aqui. Se vocês verem, bem, essa janela do Advanced Geostatistics, ela é interativa em relação à janela 3D, então eu consigo, com a janela aberta, configurar aqui a minha janela 3D e mexer no meu mapa de anisotropia. Para efeito de apresentação, eu vou fechar a janela aqui, depois eu abro ela de novo, tá? Não vai ter problema nenhum para a gente. Aqui o nosso mapa de anisotropia, para vocês saberem o que a gente está visualizando. Ela é o eixo primário, o eixo secundário e o eixo terciário. Então, quando eu estou rotacionando aqui, eu estou rotacionando ao longo do eixo Z. Quando eu estou rotacionando aqui, eu estou rotacionando ao longo do eixo X. E quando eu estou rotacionando aqui, eu estou rotacionando ao longo do eixo Y. Essas rotações, elas seguem a lógica de rotação padrão do estúdio, segue a regra da mão esquerda, onde rotações em torno do eixo, no sentido positivo, elas são rotações no sentido horário. Essas cores, elas são representadas por essa legenda aqui. Então, se eu já fiz uma análise geoestatística preliminar, sei onde se encontra o efeito Pepita no meu modelo e sei qual que é a posição do cio do meu modelo, eu posso ajeitar essas coresinhas aqui para melhor representarem a minha anisotropia. E uma vez feito isso, eu posso clicar aqui no AutoFit ou eu mesmo selecionar aqui qual que é a direção que eu acho que melhor representa a anisotropia dos meus dados. Okay? Essa janela, ela é completamente linkada com a janela do Advanced Geostatistics, que uma vez que eu clicar aqui de volta, a minha janela abrir, se eu vier no Create Variograms e pedir para ele ler do meu mapa 3D, ele traz automaticamente as rotações que eu apliquei ali no meu mapa 3D, entendendo que ali, no mapa 3D, foi onde eu encontrei a direção que melhor representa a minha anisotropia, tá bom? Dando sequência, então, vou mostrar para vocês como a gente configura e cria os nossos variogramas nessa janela. Para criar os variogramas, primeiro de tudo, a gente pode selecionar quais variáveis a gente quer utilizar. Uma vez que a gente seleciona mais de uma variável, ele desbloqueia essa opção de criar o variograma cruzado, além do variograma direcional direto, né? Eu posso escolher criar variogramas utilizando uma distribuição normal ou sem converter os meus dados para uma distribuição normal. Se eu tivesse selecionado zonas de high grade, medium grade, low grade lá atrás, quando eu selecionei as minhas amostras,
Aqui eu poderia selecionar para quais zonas eu quero calcular o meu variograma. Posso selecionar a distância máxima para calcular o meu variograma. Então, posso definir aqui o campo geométrico e inserir para ele. Aqui, como vocês já haviam visto, é a rotação dos eixos para eu definir a minha primeira direção de azimuth ou a direção de maior continuidade dos meus dados. A direção de maior continuidade que a gente vai adotar para essa demonstração é uma direção que a gente estava adotando naquela elipse. Eu vou preencher aqui as rotações. Menos 115, ou seja, uma rotação de 115 graus no sentido anti-horário em torno de Z, uma segunda rotação de 85 graus no sentido horário em torno do eixo X, e uma rotação de menos 20 graus no sentido, ou seja, uma rotação de 20 graus no sentido anti-horário em torno do eixo Y. Posso selecionar para quantas direções na horizontal eu quero calcular o meu variograma, para quantas direções na vertical eu quero calcular o meu variograma, o ângulo de tolerância que eu vou utilizar para essas medidas, para considerar que está na mesma direção ou não, o range que essas duas direções têm que cobrir, e eu posso selecionar aqui a largura da banda, né, ou o raio do cilindro, que é aquela limitação para quando eu estou muito distante do ponto que eu quero calcular, para passos mais consideráveis, né? Se eu não aplico nenhum tipo de restrição da minha banda, eu posso pegar amostras que estão em direções muito diferentes. Então, isso aqui é selecionável. Uma vez que eu clico aqui em Calculate Variograms, ele vai rodar o processo VGram, que é um processo presente aqui no Studio, no Calculate, e eu vou conseguir visualizar esses meus variogramas aqui, ó, nessa janela. Como eu já tenho variogramas experimentais calculados, eu posso só clicar aqui, ó, para recarregar esses variogramas experimentais. Cliquei, ele recarregou. Agora, essa janela tem bastante informação, então vamos lá aos pouquinhos nela para a gente entender tudo o que está acontecendo aqui. A primeira coisa é, caso eu tivesse zonas, eu poderia selecionar para qual zona que eu quero enxergar o meu variograma. Caso eu tenha outros variogramas experimentais calculados que eu queira importar, é só eu clicar aqui e selecionar os variogramas experimentais, selecionar as zonas. Aqui, eu posso pedir para ele me mostrar direto todas as direções perpendiculares, ou eu posso deixar sem, onde eu vou selecionar as direções que eu quiser. Eu acho mais interessante deixar sem, uma vez que a gente pode definir aí as direções com base no que a gente achar melhor. E aí o nosso display não vai ficar lotado. Mas se eu selecionar aqui, ó, assim que eu clico em uma direção, ele seleciona as perpendiculares automaticamente e já bota aqui na minha ferramenta de plot. Então, eu calculei ele aqui para as 3 direções. Eu entendo, visto as definições que eu adotei, que o meu maior eixo ele vai estar aqui, ó, na direção 0, 0. O meu eixo secundário vai estar na 0,90. E o meu eixo terciário, né, o meu menor eixo aí da anisotropia, ele vai estar na tracinho 90, onde eu tenho um dip, né, na direção do eixo Z. Aqui os meus variogramas são representados e eu consigo trocar a visualização. Eu posso visualizar o variograma do cobre, o variograma da densidade e o variograma cruzado, simplesmente mudando aqui, ó, nessa minha matriz. Quando eu estou utilizando aqui o cobre, eu estou vendo o variograma de cobre. Quando eu estou utilizando o botão cruzado aqui, eu estou visualizando meus variogramas cruzados. E quando eu estou visualizando aqui a densidade, eu estou visualizando só os variogramas de densidade. Como a gente sabe que os variogramas de densidade e o variograma cruzado ele vai ficar um pouco pior por conta da menor quantidade de amostras que eu tenho, é mais interessante fazer essa modelagem, ou seja, forçar o meu modelo linear de corregionalização a obedecer o meu modelo variográfico de cobre. Tá? Esse eixo aqui, eu tenho quase um efeito pepita puro. É normal que isso aconteça, seria o meu eixo de menor continuidade. Né? Aqui para os outros eixos eu consigo fazer um tratamento para visualizar melhor o meu variograma.
o meu variograma calculado são essas linhas aqui, parecendo um cardiograma, enquanto o meu variograma modelado são essas linhas aqui com bolinhas, né, definindo aqui funções matemáticas mais suaves. Eu consigo testar o meu variograma sem ter que ficar rodando o variograma várias vezes para um determinado tamanho de passo. Eu consigo ir definindo aqui, ó, o que eu considero ser o menor tamanho de passo, e ele automaticamente vai atualizando o meu variograma para mim. Legal? Bastante interessante essa ferramenta. Permite a gente refinar aí o tamanho de passo que a gente gostaria de ver. A mesma coisa aqui para o número de pares. Eu não quero um variograma que mostre um ponto que só teve um par de amostras calculado. Eu quero um que tenha pelo menos 18 pares de amostra. Então, se eu selecionar aqui o número 18, ele já atualiza, e aí todos os pontos que não tiverem pelo menos 18, no caso 19, 20, 21, conforme eu aumento, eles vão desaparecer aqui da minha representação, tá bom? Para configurar os meus variogramas, eu tenho todas essas opções aqui da direita, e a gente vai nelas com calma. A primeira é um autofit. Se eu posso dar uma pré-configurada, né, o que seria um efeito pepita, a porcentagem do cio por estrutura, o número de estruturas que eu quero, o tipo de estrutura, se é esférica, exponencial, gaussiana, e posso clicar no Run AutoFit, ele vai criar aqui vai ajustar o meu modelo de variograma com base no algoritmo matemático que ele tem ali, posicionar o meu cio e tudo mais. Se eu não gostei do que ele fez no AutoFit, eu posso vir aqui e falar, olha, vou fazer a configuração manual. Quando eu estou fazendo a configuração manual, eu conto com uma série de ferramentas aqui para melhorar essa minha configuração. Eu posso travar o meu cio, posso travar o efeito pepita, para uma vez que eu definir a estrutura na posição que eu quero, ela não ser influenciada aqui e eu não acabar mexendo nela e perder a configuração que eu gostaria de manter. Essa janela de Model Parameters, ela é a janela onde eu posso inserir também os valores das estruturas na mão, caso eu queira. Então, eu tenho aqui uma janela de sumário do meu variograma, onde eu vou ver esse sumário uma vez que eu salvo o meu variograma. Eu tenho uma tabela que mostra as rotações que foram aplicadas para o cálculo do meu variograma. Me mostra a matriz de efeito pepita, onde me mostra o efeito pepita de cada um dos variogramas diretos e do variograma cruzado, e também a matriz que me mostra as estruturas dos meus variogramas, tá? Como a gente está forçando todo mundo a obedecer o modelo de corregionalização do cobre, as estruturas elas vão ser as mesmas. Nessa outra janela, a gente consegue salvar o nosso variograma, basta a gente clicar em Create Candidate Model Set from Display. Uma vez que a gente clica, ele vai aparecer aqui nessa nossa lista, e a gente pode submeter ele à nossa análise de vizinhança de krigagem, que é o KNA, e a estimativa, tá? Uma vez clicando aqui, ele vai estar disponível para a gente utilizar nessas duas abas daqui. Na última aba aqui, que é a Format, a gente vai mexer com questões mais estéticas do nosso variograma, cor de linha, tamanho de eixo e tudo mais. Então, vou dar continuidade aqui para a análise de vizinhança de krigagem. Nessa parte de análise de vizinhança de krigagem é onde a gente vai selecionar, ou melhor, a gente vai fazer ensaios que vão nos permitir avaliar quais são os tamanhos ótimos de bloco, quais são o número ótimo de amostras para fazer a nossa krigagem, qual que é um tamanho interessante de volume de busca para a gente fazer essa krigagem. Para isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é alimentar o nosso software aqui com o variograma que a gente vai utilizar. Então, aqui ele vai ter uma lista de variogramas. Como eu submeti apenas um variograma, esse variograma se encontra aqui presente e selecionado. A segunda coisa que eu preciso fazer é informar para ele em que região do espaço que eu vou fazer essa estimativa. Então, eu posso tanto inserir um modelo de blocos, quanto eu posso simplesmente vir aqui e definir esse grid na mão, informando a origem,
o tamanho do bloco, as rotações do modelo, caso o modelo seja rotacionado. Aqui eu informo as discretizações em cada uma das direções. E preciso informar para ele, então, em que regiões da minha amostragem eu considero que eu tenho bastante informação, que eu tenho informação moderada e informação esparsa. Basta eu, por exemplo, vou selecionar onde eu tenho informação moderada. Basta eu clicar aqui, clicar nessa setinha, aí eu venho interativamente aqui na minha janela 3D e seleciono, nessa região aqui eu considero que eu tenho informação moderada. Para informação boa, né, onde eu considero que está bem amostrado, aqui, ó, onde as minhas amostras elas estão bem juntinhas, eu tenho muitas amostras. E aqui, onde a informação está mais esparsa. Uma vez que eu selecionei isso, eu posso vir para essa aba Optimize. Nessa aba Optimize, eu vou poder fazer ensaios, então, para otimizar a discretização no meu modelo, ou seja, o número de pontos que eu vou calcular dentro de cada bloco para atribuir o valor do bloco. Eu posso otimizar o tamanho do bloco. Então, aqui eu consigo fazer ensaios de um tamanho de bloco mínimo até um tamanho de bloco máximo e ver como evolui aqui nessas curvas uma série de parâmetros que eu vou mostrar para vocês. E também consigo otimizar os meus volumes de busca. Basta eu setar as configurações aqui nessa região, depois clicar no Run Tests. Posso utilizar a cocrigagem para isso ou fazer para variáveis individualmente, tá? Quais informações que eu consigo ter acesso? Por exemplo, aqui para o Optimize Block Size. Consigo ter informação de uma série de variáveis que podem ser interessantes. Então, como fica a estimativa, como fica a eficiência da crigagem, como fica a correlação, o index do search volume, a depender das configurações que eu seto aqui desse lado, tá bom? Como as configurações são bem intuitivas, eu defino um valor mínimo, um valor máximo, um número de intervalos, um incremento para passar de um intervalo para o outro. E apenas clico em correr testes aqui. Isso é muito simples de ser feito, eu consigo mostrar aqui mais curvas, né, curva de mínimo, curva de máximo, curva de média, e interpretar esses gráficos. Eu vou passar com isso para a gente poder colocar mais coisas da nossa ferramenta. Uma vez que eu defini aí quais são essas melhores configurações, eu venho para Estimation, onde a gente vai fazer a estimativa em si. Então, eu vou inserir aqui o meu modelo de blocos, defino um nome de saída para o meu modelo de saída. Aqui ele já me dá um sumário do número de amostras, o número de células parentais e o número de células total que esse meu modelo vai ter. Se eu quiser utilizar a anisotropia dinâmica e eu tiver os campos relativos à anisotropia dinâmica carimbados no meu modelo, eu posso selecionar ele aqui para setar essa anisotropia dinâmica na minha estimativa. Na ribbon seguinte aqui, na nossa janela seguinte, ela é muito similar à janela de Estimation Types do Interpolate, onde a gente vai selecionar um método que a gente vai utilizar para fazer a estimativa, no nosso caso, a crigagem ordinária. Se a gente vai utilizar crigagem univariada ou multivariada, se a gente vai estimar subcélula ou parent cell, as discretizações que a gente vai utilizar, que a gente descobriu qual que era o melhor aqui no KNA, depois de analisar os nossos gráficos. Se a gente quer que ele faça um output para a gente só das estimativas com as variâncias, se a gente quer as estatísticas básicas de desvio padrão, média, mediana, no output, ou se a gente quer um output com todas as estatísticas de crigagem. A gente pode selecionar aqui as variáveis que a gente quer utilizar na estimativa, pobre densidade, aqui ele me mostra as variáveis que estão disponíveis. Caso eu tenha alguma variável que não está constando na lista, mas esteja disponível aqui, eu posso simplesmente adicionar ela por meio desse botão. Essa próxima ribbon, a gente vai rever os nossos variogramas. Então, eu cliquei aqui eu estou vendo o meu variograma. Esse é um variograma disponível. Aqui eu consigo acessar as informações de sumário do meu variograma,
as rotações que estão aplicadas no meu variograma, a matriz de efeito pepita do meu variograma e as estruturas que compõem o meu variograma. Todas elas consigo revisar, garantir que não vai ter nenhum erro, antes de seguir para a próxima etapa. Caso eu não tenha aplicado esse variograma às minhas estimativas, eu preciso selecionar a estimativa que eu vou fazer, que é essa estimativa multivariada de cobre pela densidade, utilizando esse variograma e aplicar o variograma para Model Estimation aqui. Como eu já cliquei, ela está desabilitada para a gente. Na sequência, a gente vai definir o nosso volume de busca. Então, para a nossa estimativa aqui, a gente tem um variograma associado a ela. Se a gente quer utilizar os parâmetros desse variograma como um método para construir a minha elipse de busca, eu posso simplesmente clicar aqui no Create Search Volume from Variogram, e aí o que ele faz é criar aqui um variograma considerando as distâncias e amplitudes que eu configurei aqui. Melhor, o meu volume de busca recebe as distâncias e amplitudes do meu variograma, bem como as rotações do meu variograma. A mesma coisa, se a minha estimativa não tiver nenhum variograma, nenhum elipsoide de busca atribuído a ela, eu posso clicar aqui e atribuir. Além da elipse, dos tamanhos e rotações, eu defino aqui o número de amostras, eu posso definir expansões, então, caso o meu primeiro volume não seja suficiente, eu posso utilizar um segundo volume, também com configurações de números de amostras aqui equivalentes e adicionar. Eu posso fazer análise por octantes, considerando setores, e selecionar aqui as configurações que eu quero utilizar. Também posso tratar os outliers, fazendo capeamento, então, trocando os valores ou excluindo os valores, tanto valores muito altos quanto valores muito baixos. Como eu já fiz esse tratamento previamente, ele não vai precisar ser adotado aqui agora. Na sequência, a gente pode vir para o Run Estimations. E aqui no Run Estimations, é muito simples. A gente vai verificar se os nomes eles estão corretamente preenchidos, então, se o meu arquivo de amostras realmente chama amostras, se o input model é realmente o modelo, se o output é o mod Krieg, são coisas que eu já configurei. Aqui a gente pode ver as estimativas que a gente vai fazer, então, uma estimativa multivariada para cobre e densidade. O output, quando está preenchido como full, quer dizer que ele vai gerar para mim todas as estatísticas de krigagem. Eu posso fazer um arquivo de amostras de saída aqui, também desse modelo, além do meu modelo. Uma vez que eu cliquei em Run Estimations aqui, ele vai rodar, fazer a estimativa para mim. Essa estimativa, ela vai estar apresentando para mim uma estimativa multivariada, que é o que eu estou disponível. Para a variável cobre, eu posso fazer para a variável densidade também. As estatísticas, elas vão, o meu modelo, ele vai receber todos esses campos aqui, então ele vai ter um campo de estimativa, ou seja, o valor estimado, um campo de variância, de número de amostras utilizados, do número de amostras de do número de furos utilizados, o peso da média, a soma dos pesos, correlação, covariância, slope regression, a variância da estimativa, a eficiência de krigagem, o index do search volume, se foi no primeiro volume de busca, no segundo, no terceiro, todas essas informações que a gente pode utilizar para classificar recurso depois. Uma vez que eu clicar aqui em display, ele automaticamente já vai carregar o meu modelo aqui na tela para mim. Então, eu vou fechar aqui, né? Considerando que eu terminei aqui a minha análise, eu vou fechar. Estou vendo o meu modelo aqui na tela, junto com as minhas amostras. Eu vou tirar a visualização das amostras por enquanto. Vou aplicar uma legenda de densidade, que eu já deixei pré-pronta aqui para a gente no campo de densidade. A gente pode visualizar aqui os nossos dados de densidade. Eles estão em seção. Vou colocar a minha visualização em blocos.
Aqui eu vejo todo o meu modelo que conseguiu ser estimado com as densidades, tá? Os blocos que não têm teor de densidade, não têm medida de densidade associado, eles estão escondidos. Como vocês podem perceber, a minha densidade ela tende a aumentar aqui com a profundidade, né? Aqui eu estou em níveis mais rasos, talvez onde o intemperismo esteja agindo um pouco mais e alterando a minha rocha. Aqui nos níveis mais profundos, a minha densidade ela tende a ser valores mais elevados. Aqui a legendinha de densidade para a gente visualizar. Eu posso fazer essa mesma análise para o cobre. Vou aplicar aqui uma legenda de cobre. Aqui, ó, o CUE é o cobre estimado. Na sequência, a gente tem a variância da estimativa do cobre, o número de amostras, o número de furos e todos aqueles valores que eu falei que iam estar presentes no nosso report, né? Então, vou colocar aqui o cobre, aplicar, vou deixar a legenda do cobre aqui para a gente visualizar. Uma vez que a gente está visualizando aqui a legenda do cobre, a gente consegue ver como estão as nossas distribuições de cobre no nosso modelo, que a gente acabou de gerar na estimativa. E aí esse seria o output aqui da nossa ferramenta. O nosso tempo está acabando, eu vou voltar aqui para a nossa apresentação. Então, as nossas conclusões, né, são que a ferramenta do Advanced Geostats, ela vai oferecer aí um ambiente simples e favorável para a nossa análise geoestatística, univariada ou multivariada. Ela possibilita a gente fazer vários testes para melhorar as configurações de vizinhança de krigagem que a gente vai adotar na nossa estimativa. O Studio RM é uma ferramenta que vai oferecer uma série de outras possibilidades de se fazer estimativa além da ferramenta Multivariate, tem uma série de outros recursos, mas essa ferramenta Multivariate ela ainda tem a vantagem de permitir fazer todas as etapas da estimativa univariada ou multivariada, utilizando apenas uma única janela, um fluxo de trabalho intuitivo e simples, e a gente consegue setar uma série de configurações que a gente demandaria muito mais trabalho do que utilizando essa ferramenta, tá? Que simplifica muito a nossa vida. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para tirar dúvidas e responder perguntas, mas eu deixo desde já para vocês o meu e-mail, o meu agradecimento por terem participado desse nosso encontro aqui. Quero deixar vocês avisados que vocês vão receber um formulário para responder com feedback sobre a nossa apresentação, com informações desde como foi a conexão da internet até informações sobre temas que são relevantes. Então, vocês podem utilizar, inclusive, esse formulário de feedback como um jeito de enviar perguntas, caso vocês queiram. Também podem deixar sugestões de temas de webinar e tudo mais, e me contatar sempre que vocês precisarem, tá? Meu e-mail é lucas.bassan@dataminesoftware.com. Muito obrigado por participarem e tenham uma boa noite.